Olá, o nosso grupo vai falar sobre engenharia, responsabilidade social e cidadania. O que faz um engenheiro? O engenheiro é o profissional que aplica os conhecimentos técnicos e científicos nas estruturas e produtos para atender às necessidades dos seres humanos. A formação do engenheiro não pode ser pautada somente na técnica. O profissional deve desenvolver habilidades. Mas quais são as habilidades do engenheiro? São as habilidades conceitual, técnica e humana. Portanto, não basta ser um bom técnico se não for capaz de entender a atividade que está exercendo. A relação entre engenharia e a formação global atua na sustentabilidade, no lucro para empresas e valorização, a era digital que moderniza a engenharia e a otimização do tempo. Responsabilidade social do engenheiro. O engenheiro é um profissional independente da sua especialidade que trabalha em prol da sociedade. Todos os produtos que são frutos do trabalho intelectual do engenheiro são a serviço da sociedade. O engenheiro não está ali como um médico, por exemplo, que se dispõe a atender apenas um paciente. Ele está presente para servir a sociedade como um todo. Também é a função do engenheiro a criação da estrutura de trabalho de todos os outros profissionais. A questão ambiental também é muito importante, onde o engenheiro deve ter uma mentalidade sustentável, se preocupando também em não afetar drasticamente o meio ambiente através dos seus serviços. E a solidariedade com os animais é muito importante também, sendo sustentável com o meio ambiente, consequentemente o profissional também está contribuindo para o bem-estar dos animais que habitam nele, que não devem ser esquecidos. A responsabilidade social em atividade por parte do engenheiro visa o desempenho de um profissional com ética, criatividade, consciência e capacidade de poder atuar, participar e desenvolver projetos que sejam minimamente danosos ao meio ambiente e ao cenário inserido. Também é posto em prática as relações entre empresa e público, buscando transparência e preocupação com o desenvolvimento saudável, tanto cultural como do meio ambiente, onde uma organização deve mostrar resultados em prática e não se manter apenas por campanhas ou discursos. Para uma empresa definir decisões, elas devem utilizar o balanço social, que faz um direcionamento de interesses internos e externos. Ele é definido como uma ferramenta gerencial, que reúne dados qualitativos de políticas administrativas, relações entre entidade, ambiente e público, na qual são comparados com os interesses de usuários externos e internos, deixando possível uma visão ampla para a tomada de decisões. Infelizmente, os trabalhadores da construção civil nem sempre estão tão engajados e acabam trabalhando de forma categorizada, sem ter uma visão de todo. Mas é importante ressaltar que essa é uma questão cultural, que vai além da engenharia. Esse modelo de trabalho categorizado dá lugar a uma falha de comunicação, problema que pode acabar sendo percebido somente ao final da construção em si. Isso dificulta a identificação da origem de inconsistências no projeto. Isso pode gerar consequências para a empresa, como queda de reputação, porque gera uma imagem negativa na empresa, problemas internos de insatisfação dos funcionários, greves, queda na produtividade, perda de talentos, e problemas externos, como a perda de clientes, a queda nas vendas, perda de fornecedores e distribuidores e gasto para reparar danos. Ética na engenharia. Se tratando principalmente sobre a ética necessária, ela é entendida como um conjunto de valores morais que esses profissionais devem seguir, porque, como já mencionado antes, eles estão a serviço da sociedade e devem garantir que qualquer projeto garanta princípios básicos como segurança e bem-estar, isso é, não apenas das pessoas, mas do próprio meio ambiente, por muitas vezes intervirem diretamente em ecossistemas. E a falta dessa garantia pode ter como consequência problemas estruturais graves, como infelizmente ocorreu na tragédia com a barragem em Brumadinho. Esse, e muitos outros casos, são exemplos da responsabilidade dos engenheiros, que deveriam atender sobretudo a sociedade e elevar a moral acima de qualquer demanda empresarial e econômica. Afinal, eles estão a serviço da vida, e ela vale mais que qualquer demanda financeira. Engenharia e cidadania. Uma visão crítica da própria ciência e cidadania se faz cada vez mais necessária no ensino de engenharia, principalmente num país como o nosso, periférico,
desigual e carente dos direitos e deveres do cidadão. Apesar do estereótipo que os engenheiros são apenas lentes de engrenagem, é importante enfatizar o grande impacto que tem na importância do bem-estar e segurança de toda a sociedade. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Engenharia, a profissão constitui-se como um bem cultural da humanidade. Compreender o conceito de ética do engenheiro significa conduzir o caminho da prática de examinar e refletir sobre qual tipo de mundo ele espera estabelecer. Hoje a engenharia constrói o futuro das pessoas, e é preciso que o profissional se especialize para a área em que for trabalhar, o qual será mais qualificado e capacitado para exercer suas funções. Um engenheiro é um profissional que se diferencia dos outros por ter uma aplicação no seu trabalho imediata e de cunho social em pequenas e grandes cidades. Independente da especialidade, a gente percebe que é um profissional que trabalha não para interesse próprio, não para interesse do seu paciente, igual a um médico que também tem seu serviço bacana e social, mas o médico estará ali para atender o paciente, o particular. O engenheiro está ali para servir a sociedade como um todo, e isso aumenta muito a responsabilidade de um engenheiro. A engenharia é sinônimo de desenvolvimento, mesmo sempre estando presente em diversos setores. A sua valorização e o crescimento de profissionais na área vem aumentando nos últimos anos. Nos países emergentes como o Brasil, a engenharia se mostra indispensável para a ampliação da infraestrutura, para a melhoria na qualidade de serviços prestados à sociedade e para a resolução de problemas de caráter econômico e social. Um engenheiro é um profissional, independente da sua especialidade, que trabalha a favor da sociedade. Todos os produtos que são frutos do trabalho intelectual do engenheiro são a serviço da sociedade. Responsabilidade social do engenheiro voltado para a qualidade de vida. A responsabilidade social consiste em um conjunto de práticas adotado por indivíduos e empresas que têm como objetivo o bem-estar de todos por meio de atitudes voluntárias. Em todos os setores profissionais, é comum a exigência de executar serviços com extrema rapidez. No caso da engenharia, não é diferente. Dependendo da obra, o profissional é cobrado para finalizá-la em um espaço de tempo mais curto que esperado. Essa cobrança faz com que a responsabilidade social do engenheiro seja colocada em evidência. De maneira nenhuma, o serviço deve ser adiantado caso não possa ser finalizado dentro das melhores práticas de um segmento profissional. A formação do engenheiro deverá estar voltada para o profissional que pensa, planeja e executa atividades, empreendimentos e transformações tecnológicas que darão não só à sua empresa, mas a toda a sociedade uma maior qualidade de vida. A sociedade espera que esse profissional, enquanto dotado de decisão estratégica na empresa, contribua para a sociedade, visando a melhoria na qualidade de vida. O impacto das ações humanas no meio ambiente tem causado cada vez mais danos, tanto ao nosso planeta quanto a nós mesmos. Por isso, precisamos ser sustentáveis. Sustentabilidade é viver bem dentro dos limites ecológicos de um planeta finito. Mais do que nunca, os engenheiros precisam encontrar soluções globais e eficazes para proteger o meio ambiente e atender as pessoas e a nossa sociedade. Pensar no crescimento e desenvolvimento sem pensar nas questões ambientais não é uma opção. Isso deve ser prerrogativa para a elaboração e execução de qualquer projeto, e os engenheiros deverão estar preparados para pensar o futuro mais consciente. Portanto, é responsabilidade social do engenheiro sempre pensar de forma sustentável e ética, desde o projeto até a execução e manutenção das obras. E como isso é feito? Simples, elaborando projetos inteligentes, reduzindo a poluição, utilizando materiais ecológicos, desenvolvendo eficiência energética e utilizando a água de forma consciente.